Meu nome é Israel Freitas, trabalho com construção civil desde os 16 anos de idade, ou seja, tenho cerca de 28 a 29 anos de profissão e tenho já experiência em várias áreas. Procurei no YouTube alguma explicação a respeito da colocação de telha romana para fazer o madeiramento da maneira correta. Não encontrei, tive que me virar. Então, para facilitar a vida dos nossos amigos profissionais que se encontram por aí, a gente então vai mostrar a vocês como colocar a telha romana, como fazer a preparação para isso, certo? Essa é a telha romana, tá? Essa telha, ela tem um encaixe aqui, outro encaixe aqui, também ela tem um encaixe aqui, uma telha encaixa na outra, certo? Então, dessa forma, com esse tipo de encaixe em cima, encaixe também por baixo, certo? Isso dificulta o trabalho do profissional. Muitas vezes o profissional vai querer colocar a telha ou fazer o madeiramento igualmente o madeiramento para a telha cerâmica comum e ele vai encontrar dificuldades. Por quê? Por causa desses encaixes, a telha normalmente vai fugir do esquadro. Então você perdendo uma vez o alinhamento do esquadro, se torna pior do que a colocação de cerâmica. Quando você vai colocar cerâmica, se fugir questão de 1 milímetro, se der diferença de 1 milímetro, lá no final vai dar 10 milímetros. Se der diferença de 2 milímetros, lá no final de alguns metros, pode dar 2 centímetros ou mais de diferença, fugindo totalmente de desalinhamento. O que essa telha aqui não permite, porque funciona com esquadro. Então, se não houver o esquadrejamento perfeito no madeiramento, então o profissional vai se embaraçar lá na frente, não vai conseguir encaixar a telha. Vejamos aqui. Para se fazer o madeiramento perfeito, você não pode trabalhar com apenas um tipo de bitola, certo? Por exemplo, aqui no início a gente trabalha com apenas uma bitola. Essa telha tem um encaixe aqui para o apoio da ripa embaixo. Em todas as partes vai ser necessário encaixar mais ou menos dentro desse espaço. Porém, na primeira fiada nós não trabalhamos assim. Eu, pelo menos, costumo recuar, certo? Para ficar de 8 a 10 centímetros de beiral. Por exemplo, esse beiral se apresenta dessa maneira. Mostra só o beiral. Eu deixo ele assim, sem o encaixe da ripa, para que sobre o suficiente. Por quê? Alguns profissionais não fazem isso. Então, eles seguem o ripamento normal, deixando a madeira encaixar aqui. Então, no beiral, a água pode respingar, certo? Dependendo do declive, pode haver um respingar e a água começar a molhar a madeira, porque fica muito próximo. Então, para evitar isso, eu prefiro deixar naquele espaçamento que foi mostrado. Então, assim, seguimos com a bitola. Seguimos com a bitola, que deve ser medida a bitola, para você fazer uma bitola semelhante a essa. Uma bitola semelhante a esta, você vai só que fazer um pouco maior, certo? O encaixe é mais ou menos assim. Você vai medir a telha no sentido contrário, para que o encaixe ocorra perfeitamente. Se não existir esse encaixe, você vai ter dificuldade no encaixe da telha ao fazer a colocação. Então, inclusive, se você errar em questão de 1 centímetro apenas no tamanho do encaixe da telha, principalmente quando você deixa apertado, então, por causa desse encaixe superior aqui, certo? Existe um encaixe superior que não pode nunca ficar apertado. É melhor que fique um pouco de folga, porque senão pode aparecer alguma ripa mais larga. Você vai encontrar ripas que são mais largas, então vai apertar esse espaço aqui,
Sempre que você for fazer a bitola, você terá que fazer a bitola com as telhas viradas ao contrário e de preferência que coloque pelo menos 3 telhas para a bitola, certo? Medindo assim, fazendo o recorte, por exemplo, aqui, certo? E aqui na madeira, certo? Essa bitola é para o espaço menor, mas uma bitola para o espaço maior. Deve ser medida aqui. Porque se você fizer a bitola por uma ideia da sua cabeça, igual fazem quando se vão fazer com a telha cerâmica comum, o que acontece? A telha cerâmica comum, ela pode ser montada assim, uma sobre a outra. Pode ser montada uma sobre a outra. A cerâmica comum. Então, você não pode fazer o espaçamento sem emborcar a telha, colocar 2 ou 3 telhas, colocar a ripa na posição para medir a distância da bitola, tá certo? Porque se você se você fizer isso, então a telha vai encaixar uma em cima da outra. No caso da telha romana, isso não pode acontecer. Por isso, tem que ser um encaixe perfeito. Para que o encaixe dê perfeito, você precisa ter a medida da telha virada ao contrário, tá bom? Sendo assim, vamos mostrar para você o que vai acontecer quando você faz o abitolamento correto. Então, como tive indicando a respeito do abitolamento das ripas para a colocação da telha, falei que deveria haver uma pequena folga em cima. Lembram? Sendo assim, o que acontece? Agora, eu quero mostrar para vocês o resultado de um telhado que eu coloquei há pouco. Então, ele vem assim. Olha, o abitolamento, a bitola está aqui, ela tem a medida correta, ó, certo? De uma para outra. Sendo assim, olha o que aconteceu, o resultado. Ela saiu lá de baixo com o encaixe perfeito, certo? Aqui, ó. Saiu de lá de baixo com o encaixe perfeito. Ela veio subindo, você pode ver que até o final do madeiramento, a colocação que eu fiz das telhas no encaixe da bitola saiu perfeito. Isso porque já está aqui em cima, certo? Se tivesse qualquer erro, qualquer aperto, essa telha já poderia se encontrar no meio do espaço, certo? Ficando desequilibrado. Esse é um telhado que muitas vezes a pessoa pode até caminhar por cima. É uma telha resistente, mas se o abitolamento não estiver perfeito, vai ficar a emenda no meio, você pode pisar e acontecer um acidente, certo? Porque eu não aconselho que fiquem andando por cima da telha, mas por um caso de necessidade. Pronto, continuando, como falei que a telha cerâmica ela tem um encaixe mais fácil acesso ao encaixe, ou seja, ela permite uma movimentação diferenciada. Aqui se encontra um telhado, tá bom? Telha comum, telha cerâmica comum. Então você pode perceber que aqui a telha encaixa e ela pode descer mais ou subir, certo? Conforme você queira regular. Ela encaixa tranquilamente. Não é o caso dessa telha aqui, a telha romana, tá? Se você for tentar colocar em cima, ela vai fugir totalmente do encaixe da telha, perdendo apoio aqui, ficando suspensa. Outra coisa que você não pode, se você tiver com 2 telhas aqui livres, você até que pode encaixar, permitir que ela vá um pouco mais, mas no encaixe correto com as demais, ela não acontecerá isso. Então você pode dizer, mas eu deixo e ela vai fazer um jogo normal. Mentira, ela não faz esse jogo, certo? Então o que acontece? Ela tem que ter o trabalho perfeito. O encaixe da ripa aqui atrás, ela está encaixando e sobra um pequeno espaço aqui ainda, porque eu já fiz contando com esse espaço, para que ela não venha se ajustar demais, porque o ajustamento muito unido aqui
vai resultar em um aperto lá atrás. Vai resultar em um aperto lá atrás que vai empurrar a ripa, deixando espaço com espaçamento mais distante. Por isso deve ser feito sempre com um pouco de folga, certo? Então, como você percebe aqui, então o encaixe perfeito, tá bom? Continuando, a telha não pode correr dentro da outra, certo? Porque ela tem encaixe perfeito, encaixa também daqui para aqui, certo? Então, observe. A outra coisa é que é melhor que você não faça a colocação dessa telha subindo, pegar uma fiada ou duas e subir direto, igualmente se faz com a telha cerâmica comum, tá? Se você fizer o encaixe de 2 ou 3 fiadas apenas e subir direto, você pode perder o alinhamento das fiadas, certo? Você pode perder aqui o alinhamento das fiadas, e quando você for encaixar a próxima fileira de telhas, o que vai acontecer? Essa telha, por causa do alinhamento imperfeito, ela não permite o jogo assim. Não permite esse jogo, certo? Não permite o jogo, porque ela tem esse encaixe aqui. Então você encaixa, enquanto ela estiver solta, ela ainda permite o jogo, mas depois que você encaixa a próxima telha, ela não vai jogar. Então o que vai acontecer é que se você subiu assim e deu um desequilíbrio de esquadro, digamos que você chegou lá com 3 centímetros de diferença no esquadro, 3 centímetros apenas é o suficiente para desequilibrar todo o encaixe do telhado, certo? Você vai sofrer muito com isso. E agora perceba, se você for tentar consertar depois, e você vai suspender uma telha dessa para consertar depois, olha o que acontece. Você vai mexer nessa para consertar essa. Você já mexeu nessa, ao subir aqui, olha o sofrimento para conseguir fazer um conserto, certo? O sofrimento é grande. Se você precisar trocar uma telha ali, o problema é grande. Então é melhor você evitar esse tipo de problema seguindo a orientação correta, ok? Vamos continuar, vou colocar aqui mais uma fiada e lembre que é sempre nessa posição, tá certo? Vamos aqui. Vá sempre observando e a telha encaixa perfeitamente na parte inferior, aqui sempre colado na bitola, porque o madeiramento foi feito corretamente, tá bom? É isso aí.
um outro detalhe. Você percebe que eu estou chegando aqui madeiramente e você vai perceber que eu não cortei a ripa antes de colocar essas fiadas. Por quê? Se eu houvesse cortado a ripa de lá para cá, sem medir o tamanho exato da telha, nós teríamos problemas aqui no final. A ripa poderia ter sido cortada demais, então a telha ficaria sobrando, certo? O que seria um problema para o pedreiro ou para o profissional. Teria que emendar essa ripa. Como seria isso? Então deixa para cortar quando você chegar com a primeira fiada. Não cortei, deixei para mostrar para você agora, mas subindo as fiadas, então no final você pode vir emborcando essa última fiada, depois de haver marcado, um pouco recuado para a chuva não molhar a ponta da ripa, um pouco recuado. Então você pode colocar uma linha da primeira até a última e assim serrar a ponta da ripa. Principalmente quando acontece do lado de lá, se você cortar antecipadamente, o que acontece é que não vai ter apoio aqui para ripa. Então você também não deve cortar muito antecipadamente, certo? Apenas de forma que a ripa seja cortada pela parte de trás. Me refiro à ponta, a parte de lá, tá bom? Deve ser cortada por a parte de trás. Ela vai apoiar aqui e a telha vai cobrir a ponta da ripa aqui, certo? Por hoje é só. Em havendo oportunidade, alguém poderá entrar em contato comigo para eliminar alguma dúvida caso seja necessário. Muito obrigado, até a próxima.